Olá pessoal, hoje eu vim aqui para comentar com vocês um pouquinho, em termos técnicos, em termos jurídicos, essa questão que envolve o tatuador que supostamente teria flagrado um jovem dentro da sua residência com o intuito de furtar uma das bicicletas que se encontravam naquele local. Já antes de mais nada, para que a gente possa ter o nosso bate-papo fluindo da melhor forma possível, precisamos deixar claro que a premissa dessa conversa é tentar estabelecer uma eventual adequação jurídica em relação à conduta do tatuador. Nada além disso, é tão somente sobre o aspecto jurídico. E para que a gente possa pensar um pouquinho sobre o aspecto jurídico, é interessante que a gente verifique, a gente tem percebido isso em diversas pessoas, indicando eventuais crimes praticados por esse tatuador. Eu já ouvi comentários a respeito de lesão corporal, já ouvi comentários a respeito de sequestro também, pelo fato dele ter privado a liberdade do jovem. Enfim, todos esses argumentos são de fato muito interessantes, mas que exigem uma análise um pouco mais aprofundada, um pouco mais técnica, para poder ajudar o enquadramento jurídico dessa questão, e é isso que a gente se propõe a fazer aqui. Primeiro passo, quando a gente pensa no crime de tortura, que é um dos crimes que vem sendo ventilado, aliás, até o crime que gerou a decretação da prisão preventiva do tatuador, né? A gente precisa entender um pouquinho a história do crime de tortura no Brasil. E a primeira situação, isso nos obriga, obviamente, a remeter um pouquinho para aspectos históricos. A primeira situação que nós temos que lembrar é que a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, ela foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, também nessa data, aliás, mais precisamente em dezembro de 1948, onde, de fato, constou lá que ninguém pode ser submetido a uma situação de tortura ou tratamentos desumanos, degradantes ou até mesmo cruéis. Anos mais tarde, em 1984, quando nós tivemos lá a Convenção contra a Tortura, contra tratamentos degradantes, contra castigos cruéis, que também foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, assinada pelo Brasil em 1985 e depois ratificada em 1989, lá se convencionou no artigo 2º que os Estados-membros, aqueles Estados que aderiram àquele texto, eles necessariamente adotariam medidas, tanto de sentido administrativo, quanto de sentido legislativo, quanto de sentido judicial, para impedir a prática da tortura dentro dos territórios em que exercessem a sua jurisdição. Bom, a partir daí, nós já estamos falando de 1985, ratificado em 1989, quando entrou em vigor a Constituição de 1988, no artigo 5º, inciso 43, fica claro lá que a lei considerará, entre outros delitos, o delito de tortura, insuscetível de fiança, insuscetível de graça, de anistia e de indulto. Então, artigo 5º da Constituição Federal vem atender a essa necessidade. Porém, ele não define o que vem a ser o crime de tortura. Então haveria a necessidade de leis infraconstitucionais regulamentarem esse dispositivo constitucional. E isso começou a ocorrer na década de 90. A primeira lei infraconstitucional que começou a tratar do assunto relacionado à tortura foi a Lei de Crimes Hediondos. E é importante aqui destacar o seguinte: a Lei de Crimes Hediondos, ela não coloca a tortura como sendo um crime hediondo. Ela coloca a tortura como sendo um crime equiparado a hediondo e, portanto, ele sofre ali o mesmo rigor legal que os crimes hediondos sofrem. Só que, embora a Lei de Crimes Hediondos tenha se referido à tortura, nós ficamos ainda com uma grande lacuna legislativa. Por quê? Porque essa lei não tipificou o crime de tortura. Como assim não tipificou? Ela não indicou qual seria a conduta e não identificou qual seria a intenção do agente para que pudesse, então, estar diante do crime de tortura. E o princípio da legalidade, nós sabemos, exige que o tipo penal tenha sido pré-estabelecido, antecedendo o comportamento do agente, para que, de fato, possa alcançar os atos praticados
por qualquer pessoa posteriormente à existência desse delito. Então, ficamos com a Lei 8.072 de 90, que equipara a tortura a um crime hediondo, porém não dá o conceito de crime de tortura. A partir daí, o que surge? Surge a necessidade, então, de uma regulamentação mais pontual, agora tentando definir um pouco melhor o crime de tortura. E o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90, foi, de fato, a primeira lei infraconstitucional que trouxe à tona a tortura, combinando a ela uma pena. Mas qual é o grande problema do artigo 233 do ECA, que tratava essa questão da tortura em relação a crianças e adolescentes? Eram basicamente dois problemas. Primeiro, que continuou um tipo penal extremamente aberto. Por quê? Porque, mais uma vez, não indicava a conduta e não indicava a intenção do agente com aquela conduta para caracterizar o crime de tortura. Esse foi o primeiro passo, o primeiro grande defeito, a primeira grande crítica que mereceu o artigo 233 do ECA. Além disso, uma outra lacuna também permaneceu. Por quê? Porque nós continuamos sem a definição da tortura no que diz respeito aos adultos. Então, a lacuna legislativa, ela vem e permanece, até que ela vem a ser suprida, toda essa lacuna, por uma lei que é a lei atual que regulamenta o crime de tortura, que é a Lei 9455, de 7 de abril de 1997. Então, veja, a Lei 9455, de 7 de abril de 1997, define os crimes de tortura. E ela vem no seu artigo 1º, e aí é que eu quero começar a conversar com vocês, já trazendo à tona a ideia do caso concreto. Por quê? Porque nós verificamos, inclusive foi dito pelo próprio tatuador quando foi preso, que ele fez aquilo como forma de punir, como forma de castigo para aquele jovem que estava praticando um furto na sua residência. A primeira coisa que precisamos deixar claro aqui é que o direito dá sim a oportunidade daquela pessoa que está tendo o seu patrimônio violado de reagir contra essa ofensa ao seu patrimônio. Isso não há problema algum, o direito oferece mecanismos para isso, mesmo que muitas vezes o indivíduo que está sendo vítima dessa conduta, que está sendo vítima desse direito atingido, tenha que se valer de esforço físico, de força física, para poder conter essa injusta agressão a um direito seu praticado por alguém que não tenha a legitimidade para atos dessa natureza em relação ao patrimônio da vítima. Isso é incontestável, o direito de fato ampara. Então, não é que a vítima de um crime patrimonial deve ficar inerte necessariamente e sucumbir a uma conduta delinquencial sobre o seu patrimônio. O grande problema começa porque o mesmo direito que dá essa autonomia também pune com rigor excessos praticados por essas pessoas que, no ímpeto de defender o seu direito, seja ele qual for, direito à integridade física, ao patrimônio, à vida, venham a cometer excessos. O excesso gera responsabilização criminal. E aqui o que nós vamos então analisar é o excesso praticado pelo tatuador. Por que excesso? Porque a partir do momento em que ele contém a agressão, automaticamente, tudo que ele vier fazer a partir dali se caracteriza excessivo. E então, ele vai responder por esses atos posteriores. E aí, a gente começa, então, a verificar, de acordo com essa lei 9455, o que caracteriza o crime de tortura. Então, vamos lá. O artigo 1º dessa lei diz assim: constitui crime de tortura. E eu vou logo no inciso 2, que é o inciso que nos interessa nesse primeiro momento. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo
pessoal ou medida de caráter preventivo. Mas vamos ficar atentos até o momento em que o legislador diz para nós como forma de aplicar castigo pessoal. Bom, ele próprio já declarou que ele fez isso para punir, para castigar aquele jovem. Então vamos interpretar esse tipo legal. De novo, submeter alguém sob a sua guarda, poder ou autoridade. Claro que guarda e autoridade pressupõe uma relação jurídica lícita estabelecida entre as duas partes. Porém, a palavra poder não necessariamente, salvo melhor juízo, exige uma relação jurídica entre as partes. Por quê? Quando nós colocamos poder, nada impede que esse poder seja um poder circunstancial, como esse que de fato ocorreu com aquele jovem. A partir do momento em que aquele jovem foi surpreendido, teve a sua conduta interrompida e ficou ali sob o poder, embora temporário, embora um poder de fato e não de direito, do tatuador e da outra pessoa, é inegável que ele estava sob o poder dessas pessoas. A partir daí, nós começamos a interpretar a norma nos passos seguintes. E os passos seguintes também vão remeter a uma ideia de tortura, na medida em que se diz: com emprego de violência ou grave ameaça, o que parece que também não gera a menor dúvida em relação a isso, a intenso sofrimento físico ou mental. Note, intenso sofrimento físico e mental. É claro que a tatuagem forçada, num local absolutamente visível, com o intuito de expor aquele jovem a toda uma sociedade, da forma como foi feita, fazendo com que o jovem repetisse que ele queria que tatuasse a palavra ladrão no seu rosto, e daí por diante, sob ali, inclusive aqueles apulpos de vai doer, vai doer, vai doer, como nós vimos no vídeo. É inegável que isso coloca uma pessoa a um intenso sofrimento físico e também mental. Então, até aí, não há dúvida alguma do enquadramento. Agora, como forma de se impor um castigo pessoal, é claro que, mais uma vez, eu repito, esse objetivo, essa finalidade, esse intuito foi reconhecido pelo próprio autor da conduta, pelo próprio tatuador, quando do momento de sua prisão. Então, me parece evidente que a chamada tortura-castigo foi praticada contra aquele rapaz por parte do tatuador. Agora, a grande questão que também merece uma análise é assim: como é que fica? Se nós observarmos o parágrafo 3º desse mesmo artigo 1º, ele vai dizer assim: se da tortura, se da conduta, resulta lesão de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Então agora vamos interpretar o que significa e qual é o efeito dessa lesão. Primeiro, a lesão corporal é todo ato capaz de ofender a integridade física ou a saúde de outrem. A tatuagem também. Aí você diz, mas veja, a tatuagem, ela caracteriza uma lesão gravíssima. Quais são os parâmetros que nós temos para isso? Aí nós temos que nos socorrer lá do artigo 129 do Código Penal, que trata da lesão corporal nas suas diversas modalidades, inclusive a modalidade gravíssima. E quando nós verificamos a modalidade gravíssima, entre outras hipóteses, encontra-se lá o quê? A deformidade permanente. A deformidade permanente, ela também é algo trazido pela tatuagem. Por quê? Porque não tem como negar, é algo que vai permanecer na pessoa por um tempo absolutamente significativo. E um outro ponto interessante, mas ela pode ser removida. O fato dela ser removida exclui essa qualificadora de ser uma lesão corporal gravíssima. Os tribunais já se manifestaram que não exclui, porque o momento valorativo da conduta é um momento em que ela é desenvolvida.
Não é o momento que, mas ela pode ser removida ou então através de uma cirurgia pode ser refeita a situação retornada a um estado anterior das coisas que vai ser suficiente para afastar a qualificadora da lesão corporal gravíssima. Então, mesmo que se recomponha a situação anterior do rosto desse jovem, a valoração que se dá é do momento da conduta. Portanto, também me parece clara a situação de uma lesão corporal gravíssima em relação àquele jovem. Bom, a lesão corporal gravíssima, quando decorre, levaria a uma pena de reclusão de 4 a 10 anos. Só que aqui vem um outro aspecto que merece uma grande atenção. Por quê? Veja, essa figura da lei de torturas que diz: quando causar uma lesão corporal grave ou gravíssima, pena de 4 a 10 anos, é uma figura que no direito nós chamamos de préter-dolosa, ou seja, o resultado lesão corporal grave ou gravíssima não era desejado pelo autor da conduta, ele acabou decorrendo da conduta, mas sem que o agente desejasse aquela produção. Então é aquilo que nós chamamos de um crime préter-doloso dentro do direito penal, onde ele age com dolo num primeiro momento, que seria o momento da prática da tortura, e o resultado, lesão grave ou gravíssima, vai decorrer de culpa e não de dolo. Não me parece que a conduta desenvolvida pelo tatuador se amolde nessa situação de préter-dolo. Por quê? Porque ele desejava tanto a prática daquela tortura, por quê? Porque ele desejava impor aquele intenso sofrimento físico ou mental naquele jovem, e mais do que isso, ele desejava também gerar a deformidade permanente naquele jovem. Então, a partir daí, quando ele deseja também tanto a conduta quanto o resultado agravador, não dá para pensarmos na figura do préter-dolo. Aí você pode pensar, poxa, mas então como é que nós resolveríamos isso? Aí nós teríamos a figura e a incidência do chamado concurso de crimes. Nós teríamos aí uma conduta gerando 2 resultados criminosos. Isso remete à ideia do concurso formal de crimes previsto lá no artigo 70 do Código Penal. Só que aí uma outra análise mais atenta do artigo 70 vai fazer com que nós verifiquemos o quê? Toda vez que o agente pretende mais de um resultado, mesmo que com uma única ação, nós evidenciamos a figura do chamado concurso formal impróprio. E qual é a consequência? A consequência é no que se refere à aplicação da pena. Por quê? Porque ele vai ser apenado pela tortura, o juiz vai calcular, com base em todos os critérios legais, a pena da tortura, vai calcular também, com base em todos os critérios, os parâmetros legais, a pena da lesão corporal gravíssima, e vai somar as 2 penas. Então, veja, ele terá uma soma de penas, tanto da tortura quanto com a lesão corporal gravíssima. Essas penas serão somadas, uma vez que ele desejava, mesmo que com uma única conduta, produzir os 2 resultados na vítima. Aí vem uma outra situação, como se não bastasse isso, a lei de tortura ainda prevê uma hipótese de aumento de pena. E ela diz assim: aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3, isso no que se refere ao cometimento da tortura, e no inciso 2 do parágrafo 4º, que é esse que trata da causa de aumento de pena, ela vai dizer assim: se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Foi até uma redação dada no ano de 2003, pela Lei 10.741. Então, é uma causa de aumento de pena da tortura, praticá-la contra uma vítima adolescente. Então, estamos aí no seguinte cenário: além de ele responder pela tortura,
com a pena somada pela lesão corporal gravíssima em razão do concurso formal impróprio, ele ainda terá uma causa de aumento de pena em relação à tortura por tê-la praticada contra adolescente. Aumento de pena que vai variar de 1/6 até 1/3, conforme o parágrafo 4º da própria lei específica que trata da tortura. Ainda se formos por um aspecto mais radical, mas até por amor ao debate, nós teríamos uma outra causa de aumento de pena, que diz respeito ao seguinte: se o crime, ainda no mesmo parágrafo 4º, se o crime é cometido mediante sequestro. Nós teríamos aí uma discussão interessante se houve um sequestro ou não daquele jovem, ou seja, uma privação forçada da liberdade contra a vontade dele, o fazendo permanecer naquele local. Me parece evidente que também houve. Aí você pode pensar, poxa, então a gente teria duas causas de aumento de pena para tortura nesse caso? Nós teríamos a questão de ter sido praticado contra o adolescente, e também a questão do sequestro seria uma outra causa de aumento de pena? Em tese, sim. Só que o artigo 68, parágrafo único do Código Penal, nos deixa claro o seguinte, que quando nós temos mais de uma causa de aumento de pena da mesma natureza, eu aplico somente uma delas. Então, essa questão de ter mais de uma não vai ter um efeito prático com base no que diz o artigo 68, parágrafo único do Código Penal, relacionada a mais de uma causa de pena existente, de aumento de pena existente naquele contexto. Então, o que eu deixo para vocês aqui é uma visão puramente jurídica a respeito do tema, sem querer adentrar em qualquer outro tipo de discussão, para que vocês possam também refletir, analisar e chegarem às suas próprias conclusões. Tá bom? Na medida em que esse assunto for evoluindo, nós voltamos aqui para continuar o nosso bate-papo sobre esse tema. Um abraço e até uma próxima oportunidade, pessoal. Tchau, tchau.